E aí, gente, tudo bem? Bom, essa aula de hoje, ao contrário das outras duas, é uma aula, é um vídeo correção, só que é de matemática 2, né? A matemática 2 é a matemática dos espaços e das formas, onde nós estudamos as formas geométricas e as suas medidas, metros quadrados, litros, gramas, essas medidas chamadas unidade de medidas, tá bom? E para diagnosticar um pouquinho, nós colocamos alguns assuntos de sétimo ano, que no caso, ano passado, vocês deveriam ter estudado isso aqui, ângulos, né? Bom, então vamos fazer um pequeno resumo teórico sobre ângulos, né? O que é um ângulo? Um ângulo, gente, é uma região delimitada por duas semirretas de mesma origem, tá? Então é o seguinte, toda vez que você constrói uma linha feita por infinitos pontos e ela não tem nem começo nem fim, ela é chamada de reta, ok? Quando você toma um ponto bem no meio dela e você divide ela, vira só uma parte, tá? Essa parte aqui, que começa aqui nesse ponto e não tem fim por um lado, é chamada de semirreta. Agora, quando você pega duas semirretas, na mesma origem aqui, por exemplo, nesse ponto O, você pega uma semirreta para cima, inclinadamente para cima, vai infinitamente para lá, passando pelo ponto A, e outra que vem infinitamente para cá, pode continuar passando pelo ponto B, certo? Além dessas duas semirretas, que aqui tem duas semirretas, tem a semirreta desculpa, OA e a semirreta OB, certo? Além dessas duas semirretas, você vai ter toda essa região aqui, ó, compreendida entre elas. Então, essa região que eu estou pintando, compreendida entre elas, é chamada de ângulos, tá certo? É chamada de ângulo. Então, você chama esse ângulo de ângulo AOB, aí põe o acento circunflexo no O, que é justamente a origem do ângulo, que é chamado de vértice do ângulo, tá? Então, aqui é o ângulo AOB. Tio, o que é o ângulo AOB? É a região delimitada por duas semirretas, OA e OB, de mesma origem, de mesmo vértice, O, certo? Isso é o ângulo. E o ângulo ele pode ser medido em graus, minutos e segundos. É como se fosse hora, minuto e segundo, né? Onde um grau, que é representado por essa bolinha, corresponde a 60 minutos, que é representado por esse apóstrofo, certo? E um minuto corresponde a 60 segundos, que é representado por dois apóstrofos, certo? Então, isso aqui significa grau, isso aqui significa minuto, e isso aqui significa segundo, tá? Segundo. Agora, toma cuidado, gente, que às vezes você pega uma televisão de tela plana, e o cara coloca um tracinho bem aqui na diagonal da televisão e bota assim, ó, 40, pam, pam. Aí o cara vai dizer, oxi, televisão de 40 segundos? Não, não é isso. Esse símbolo aqui também significa polegadas, certo? Então, televisão de 40 polegadas. Bom, mas não tem nada a ver com o nosso assunto, tá? Nosso assunto é isso aqui. Então, se eu tiver um ângulo de 30 graus e eu quiser colocar em minutos, basta lembrar que um minuto, aliás, basta lembrar que um grau tem 60 minutos. Como são 30 graus, multiplica com 30. E aí vai dar, né, 1.800 minutos. Quer dizer, se esse ângulo bem aqui tem 30 graus, ele também tem 1.800 minutos, tá bom? E aí a gente vai começar a converter. Outra coisa interessante, quando você for colocar a medida de um ângulo, você não pode colocar, tipo, um ângulo tem 5 graus, 62 minutos e 70 segundos. Não pode. Você já ouviu alguém falar que são 5 horas, 62 minutos e 70 segundos? Não existe isso aí, né? Não existe 70 segundos nem 62 minutos. Então, o que se faz? Você tira daqui 60 segundos, tira 60 segundos, tá? Tira 60 segundos. Quando tirar 60 segundos, sobra 10 segundos. E esses 60 segundos, ele vira um minuto, porque está dito aqui que um minuto, né? Está dito aqui que um minuto vale 60 segundos.
Então, quando eu faço isso, eu adiciono um minuto aqui. Só que aqui, quando eu adicionar um minuto, vai virar 63, né? Vai ficar o quê? 63 minutos e 5 graus. Só que não pode ficar 63 minutos. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses minutos e vamos tirar 60 minutos. Ao tirar 60 minutos, aqui sobra 10 segundos, sobra 3 minutos, e esses 60 minutos, pelo fato de 1 grau ser 60 minutos, você transforma em 1 grau, e adiciona 1 grau aqui. E aí fica 6 graus. Então, a forma correta é essa. 6 graus, olha só, 6 graus, 3 minutos e 10 segundos é a mesma coisa, né? É o mesmo tamanho de 5 graus, 63 minutos e 70 segundos. Agora, eu não posso escrever desta maneira, porque eu não posso colocar um minuto acima de 60 e o segundo também, tá certo? Então, tem tudo isso. Isso aqui era para nós termos estudado no passado. Outra coisa importante que nós vamos estudar com mais detalhe esse ano são ângulos retos. O que significa um ângulo reto? Significa um ângulo que tem 90 graus, tá certo? Tudo bem? E ângulos raso. O que significa um ângulo raso? Significa um ângulo que tem 180 graus. O ângulo reto, gente, é um ângulo na forma de um L. É até representado por esse sim. E o ângulo raso é um ângulo assim, ó, representado por uma meia volta. Tudo bem? Outra coisa importante que vai ser para o nosso estudo é a questão de ângulos opostos pelo vértice. Depois eu vou fazer uma aula mais específica a respeito disso. O ângulo que mede aqui do lado, se aqui medir 30 graus, esse ângulo bem aqui, que é oposto ao de 30 por esse vértice, também mede 30 graus, tá certo? Nós vamos precisar de todas essas informações para resolver as questões. Então, vamos lá. A primeira questão diz assim: quantos segundos há em 5 graus, 23 minutos e 40 segundos? Então, vamos começar transformando 5 graus em segundos. Lembrar que um grau tem 60 minutos. Como são 5, 60 vezes 5, vai dar 300 minutos. Olha só. Então, 5 graus são 300 minutos. Só que eu quero tudo em segundo, né? Então, eu faço assim. 300 minutos vai dar quantos segundos? Lembrar que 1 minuto são 60 segundos. Como são 300, eu multiplico com 300 e aí vai dar 18 mil segundos. Beleza. Isso, só isso aqui, ó. Só isso aqui foi 18 mil segundos. Mais os 23 minutos, eu vou transformar em segundos. Como um minuto tem 60 segundos, então 23 vezes 60, gente, vai dar, vai dar 1.380 segundos, certo? Deixa eu ver se está certo. 18 vai 1, 2, 3. Isso. Então, esses 23 minutos é a mesma coisa de 1.380 segundos. E, além disso, eu tenho aqui 40 segundos. Ok? Bom, isso vai dar quanto? Bom, eu vou somar aqui em cima. 18.000, 1.380 e 40. Quando eu somar, vai dar 0, 12, venho para cá, e aí dá 4, 9, 1. Então, vai dar 19.420 segundos. Bom, qual a forma mais simples de escrever esse número? Como eu falei, tem um erro aqui e tem um erro aqui. Por quê? Porque está passando dos 60, tá bom? Então, eu escrevo assim, ó. Eu primeiro vou tirar 60 segundos dos 70 segundos, tá bom? Quando eu tirar aqui esses 60 segundos aqui vai virar 1 minuto, certo? 60 segundos aqui, ele vai virar 1 minuto, aí eu vou adicionar aqui 1 minuto, certo? Então, vai ficar assim, vai ficar 8 graus, 124 minutos. Oxe, tio, por quê? Porque não era 123? Como eu estou adicionando 1, dá 124. E de onde vem esse 1? Desses 60 segundos que virou 1 minuto. E tirando 60 segundos de 70, fica 10 segundos. Certo? Aqui os segundos já está resolvido, falta resolver aqui. Bom, aqui não vale a pena você tirar só 60, porque se você tirar 60 de 124,
fica 64. Fica maior do que 60 ainda. Então, vamos ter que tirar 60 duas vezes, ou seja, vamos ter que tirar 120 minutos. Tirando 120 minutos daqui, esses 120 minutos vai virar 2 graus aqui, certo? Então, aqui vai ficar 10 segundos. Tirando 120, sobra 4 minutos. E adicionando 2 graus, fica 10 graus. Então, a forma mais simplificada de 8 graus, 123 minutos e 70 segundos são 10 graus, 4 minutos e 10 segundos. E aí, gente, se você achou complicado, aconselho você a voltar um pouquinho o vídeo e ver novamente o que é que nós estamos fazendo. Estamos pegando 70 graus, estamos pegando 70 segundos, tirando 60, sobra 10. Aqueles 60 segundos viram um minuto. Como existiam 123 minutos, com mais um, 124. Se eu tirar 60 de 124, ainda sobra 64. Acima de 60, então eu não tiro 60. Eu tiro 120. E aí sobra 4 minutos, e os 120 minutos viram 2 graus, que adicionado ao 8 fica 10 graus. Tá bom? Vamos para a próxima questão. Leia o problema abaixo e resolva. Calcule a medida da diferença entre um ângulo raso e um ângulo de 72 graus, 51 minutos e 27 segundos. Gente, um ângulo raso, como eu falei no início da aula, é um ângulo de 180 graus. Só que se eu tirar 1 grau daí, fica 179 graus mais 1 grau. Só que esse 1 grau vale 60 minutos. Tudo bem? Só que quando eu for subtrair, eu preciso dos minutos e dos segundos também. Então, o que é que eu vou fazer? Isso aqui fica 179 graus. E desses 60 minutos, se eu tirar 1 minuto, fica 59 minutos. E esse minuto que eu tirei vira 60 segundos. Pois bem, então, 180 graus é a mesma coisa de 179 graus, 59 minutos e 60 segundos. Então, eu pego esse número, que é o meu ângulo raso, e vou fazer a diferença. Na matemática, a diferença é o resultado de uma subtração. É só lembrar, minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Então, é o resultado da subtração. E vou tirar 72 graus, 51 minutos e 27 segundos. Bom, ao fazer isso, 60 tiro 27, sobra 33. Ok? 59 tiro 51, sobra 8. E 179 tiro 72, sobra 177 graus. Então, a resposta fica 177 graus. Desculpa, gente, é 107, né? Porque 9 tira 2 fica 7, se 7 tira 7 fica 0. Então, é 107, tá? Ele tá achando estranho. Então, vamos apagar aqui esse 7 aqui no meio, tá? Porque aqui é um 0. Então, fica 107 graus, 8 minutos e 33 segundos. E aí está resolvido a questão 2, ok? Bom, novamente, não são questões fáceis. Se não entendeu a primeira vez, volte o vídeo e preste atenção novamente como é que nós estamos fazendo. Bom, bissetriz é uma semirreta com a origem no vértice. No vértice, aqui seria do ângulo, viu? Mais um erro, né? Bissetriz é uma semirreta com origem no vértice do ângulo, tá, gente? Consertem aí. Do ângulo, que divide esse ângulo em dois ângulos congruentes. Baseado nisso, responda. Na figura abaixo, a semirreta OB, que eu vou até destacar ela aqui, ó. A semirreta OB, começa em O e vai infinitamente para lá, né? E cresce infinitamente. É a bissetriz do ângulo AOC. Tá aqui é outro erro. Esses caras da formação estão errando muito. AOC, tá certo? Determine o valor de AOC. Quando eu coloco AOC, eu tinha que ter uma simbologia, viu? Determine a medida, né, de AOC. Quanto mede todo esse ângulo aqui, ó, de AOC.
tudo isso. Ora, gente, se OB é bissetriz e aqui é 36, obrigatoriamente aqui também vai ser 36, porque a bissetriz tem esse poder de dividir o ângulo ao meio em duas partes congruentes. Então, uma parte é 36 e a outra também é 36. Então, o ângulo AOC, que seria todo esse ângulo aqui que eu estou contornando, ó, AOC, vai ser o quê? Vai ser o 36 duas vezes. Então, AOC, que é a medida de AOC, vai ser 36 graus mais 36 graus, que vai dar 72 graus. É só isso a questão, tá? Bom, na questão 4, algo parecido, só que um pouco mais complicado. Um ângulo reto é aquele que mede 90 graus. Já havia falado para vocês. No caso, é representado por esse símbolozinho aqui, ó. Ou seja, todo esse ângulo aqui, ó, todinho aqui, ó, ele mede 90 graus. Beleza. Na figura abaixo, o ângulo AOB, né? Cadê? Assim, o AOB, ele é reto. Isso. É todo o ângulo que eu devia destacar. E o ângulo AOC, né? Que no caso é só essa parte aqui que eu estou grifando, AOC, ele mede 31 graus, 25 minutos e 44 segundos. Beleza. Se a semirreta OD, que no caso essa semirreta aqui que eu estou grifando, é a bissetriz do ângulo COB, então ele bota aqui que esse pedaço é igual a esse, calcule DOB, né? Calcule DOB, ou seja, qual o valor deste ângulo aqui. Bom, gente, aqui é o seguinte. Aqui eu vou fazer assim. Primeiro eu vou pegar todo o ângulo, que é um ângulo de 90 graus, e vou transformar ele em minutos, segundos, graus, minutos e segundos. Ou seja, eu vou tirar 1 grau daqui, vai ficar 89 graus e 60 minutos. Por quê? Porque 1 grau que eu tirei dali vira 60 minutos. Beleza. Agora eu vou pegar 89 graus e vou tirar 1 minuto daqui. Então, vai ficar 59 minutos e aquele minuto vira 60 segundos. Ao fazer isso, eu vou tirar esse pedaço do ângulo de 90 graus, certo? E o restante eu vou dividir para esses dois ângulos, tá certo? Então, estou pegando o ângulo completo, que mede 90 graus, e estou tirando esse ângulo que mede 31 graus, né? 31 graus, 25 minutos e 44 segundos. Tá. Professor, e quando você tirar esse ângulo, o que é que vai acontecer? O restante eu vou dividir para os outros dois ângulos que eu não conheço, tá bom? Então, aqui fica 16 segundos, né? Aqui 9 tira 5 fica 4, e 5 tira 2 fica 3 minutos. E aqui 9 tira 1 fica 8, e 8 tira 3 fica 5 graus. Ok? Então, o que são esses 58 graus, 34 minutos e 16 segundos? É todo esse ângulo aqui, ó. Todo esse ângulo aqui, certo? Essa medida aqui, ó. Então, eu vou ter que pegar essa medida e dividir para os dois ângulos, que no caso é o ângulo COD e o ângulo DOB, ok? Que justamente o que ele quer é o ângulo DOB. Então, dividindo por 2, aqui vai ter a metade de 58 é 29, certo? Porque 29 mais 29 dá 58. A metade de 34 é 17. E a metade de 16 é 8. Então, o ângulo DOB, que é o que ele quer, que é a mesma medida do COD, mede 29 graus, 17 segundos, minutos, desculpa, e 8 segundos. Ok? Bom, e aí nós vamos aqui à última questão do exercício de ângulos, tá bom? Eu vou começar assim, gente. Começar pelo ângulo Z, porque, como eu falei, se você tem duas retas se cortando, você forma ângulos opostos pelo vértice. Esses ângulos opostos pelo vértice a gente chama de ângulo OPV, que significa oposto pelo vértice.
E esses ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais. Por exemplo, se aqui mede 30 graus, aqui também mede 30 graus. Então, se aqui em cima mede 108, aqui embaixo também mede 108, tá? E aí, eu faço uma ideia muito interessante, a gente faz muito esse tipo de questão. Os ângulos que medem 180 graus, por exemplo. Você sabe que aqui é um ângulo raso. Ele mede 180 graus, certo? Então, se eu fizer isso aqui, ó, esses dois ângulos, esse e esse, juntos, tem que medir 180 graus. Por exemplo, se aqui for 30 graus, aqui tem que ser 150, porque juntos tem que dar 180 graus. É o que vai acontecer se eu olhar para essa linha meio aqui, ó. Essa linha que eu estou contornando, certo? Esses dois ângulos juntos que eu estou contornando tem que dar 180 graus, o que eu pintei e o branco. Como aqui já é 108, para 180 faltam 72. Então, x vale 72, e esse outro x aqui do lado também vale 72. Porque 72 com 108 dá 180. E aí eu vou usando nas demais. Por exemplo, quando eu olho para essas duas setas aqui, ó, essa aqui e essa aqui, eu tenho que esse ângulo que eu estou pintando é congruente a esse. Então, Z mede 17 graus. Beleza? Aqui na letra B. Então, eu vou botar logo um 17 aqui. Tá. E aí, se eu olhar para essa reta, e até o final, e para essa reta aqui, ó, certo? Eu vou ter que esse ângulo aqui, ele é congruente a esse de cima, certo? Que vai indicar que o x mede 95 graus. Então, deixa eu botar aqui o x igual a 95 graus. Pois bem, aí sobra, gente, que esse ângulo bem aqui é congruente a esse. O y é igual a W. Agora, mede quanto? Para saber, nós temos que fazer o quê? Temos que pegar aqui os ângulos que medem 180. Ó, esses três aqui, por exemplo. Né? O 95, mais o 17, mais o W, eles têm que dar 180 graus. Quando eu somar esses dois, vai dar 12, 112. Certo? Mais W é igual a 180 graus. Então, quem é W? W é 180 graus menos 112. Aí eu faço uma pergunta e eu quero que vocês me respondam lá no chat. Vocês sabem fazer esse tipo de cálculo aqui, ó, que é chamado de equação? W é igual a 68 graus, né? Então, W e o Y vão medir 68 graus. A equação, gente, é você pegar, por exemplo, esse número, mais esse, tem que dar 180. Aí monta isso aqui. Isso é que é chamado de equação. E resolver a equação. Nós sabemos ou nós precisamos de uma aula específica para resolver equações? Tá bom? Quero que vocês me respondam lá no chat. Bom, e vamos aqui para o final. O Y é 45 graus, porque são OPV, né? Está sendo oposto por esse vértice. E se eu olhar esse ângulo bem aqui de 120, é OPV a este, né? Ou seja, o X é 120. E se eu olhar para tudo isso aqui, tem que dar 180. Ou seja, 120 mais Z tem que dar 180. Então, Z é 180 menos 120, que é a equação que eu estava falando. Z é igual a 60 graus. Tá bom? Então, aqui nós acabamos de resolver a última questão deste exercício. Tá, gente? A matemática 2 vai ficar somente nos dias de hoje, tá bom? As outras aulas serão de matemática 1, que a matemática 1 é bem maior do que a matemática 2. Ok? Valeu. Qualquer dúvida, assista ao vídeo novamente ou mande pergunta no horário da aula lá no chat.
Um abraço a todos. Se cuidem, gente.